Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. E Deus falando com eles, não sou eu que não sou bom, vocês que não estão entendendo. Não, o senhor não é bom. Se o senhor fosse bom, isso não acontecia. E Deus falando, isso aqui não é culpa minha, é culpa de vocês. E eles diziam, Deus não é bom. E Deus fala, não, vocês não estão compreendendo. Então o que acontece? Esse povo estava morto. É um povo que não tinha o entendimento, era um povo morto. Esse povo precisava ser o quê? Revigorado, revitalizado. Esse povo precisava renascer de novo. Esse povo estava como um cemitério, morto. Por isso, entra agora o vale de ossos secos. Esse povo está cativo, esse povo está desanimado, esse povo está entregue à escravidão. A primeira vez que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel foi levado cativo, irmãos, eles ficaram 400 anos. 400 anos, eles demoraram ali 4 séculos para assumir, então, um espírito de escravidão total. 4 séculos. Aqui em Babilônia, não precisou mais que 65, 70 anos ali, foi o tempo que eles ficaram, eles já eram totalmente escravos por causa do que estava acontecendo com eles. Mortos, mortos. Então, a mão do Senhor veio sobre mim, diz o profeta, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Esses ossos aqui estão sendo a representação da morte. Os ossos estão lá, mas está tudo morto, tudo sequidão. Não tem vida nesse povo. Esse povo vive do certo e do errado, tudo morto, se alimenta da árvore do bem e do mal. Tudo morto. E aí? E aí chega o profeta para dizer, olha, eu estou diante de um vale onde só tem morto. Só tem morto. E aí ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhado por toda parte e completamente secos. Bom, isso aqui tem uma história. Você está vendo que o povo de Israel está assim, mas isso aqui acontece com muitas pessoas até o dia de hoje. Então ele me perguntou. Então eu vi os ossos espalhados por toda parte, completamente seco. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Qual é a pergunta? O Ezequiel, você vê condição do povo de Israel novamente voltar a produzir vida? Aí o profeta pensou, né, irmãos? E agora? Não sei. Mas ele responde: o Senhor, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Só o Senhor sabe. Só tu sabes. Então ele me disse: fale com eles, profetize. Profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ou seja, povo de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito. Soprarei meu espírito. Então, o que é que pode dar vida a um osso seco, irmãos? O sopro que saiu da boca de Deus. O que dá vida é o sopro que saiu da boca de Deus. Por isso que Deus faz o homem do pó da terra e faz o quê? Sopra. Na narina dele. Porque aquilo que Deus soprou é o quê? É o seu próprio espírito, é a vida, o que Deus soprou. É a sua própria vida que ele coloca no homem, não é?
Então soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Esses homens estavam mortos? Não, mas eles estavam como mortos. Tá? E como que fala que eu trarei de volta à vida? Por exemplo, irmãos, uma pessoa que ela está na condição de servidão, de escravidão, a pessoa que é uma dependente de frutificações, irmãos, ela depende dos outros frutificarem para ela, ela é uma desfrutadora, essa pessoa ela está como morta, ela não está produzindo, entendeu? Ela está como morta. Então, ela precisa entender que houve um sopro sobre ela para que ela pudesse produzir vida. Esse sopro é a semente pela qual eu fui gerado. Então, eu sou árvore que nasci da semente deste sopro. Eu sou uma árvore que nasci desta semente. Qual é a semente? A vida de Deus que foi soprada sobre mim. E agora eu preciso produzir, porque senão eu estarei morto. Então, para que esse povo viesse, ele teria que ser trazido de volta à vida. Aí ele fala assim, ó, porei carne e músculo, ele vai deixando a pessoa completa, sem falta de nada. Porei carne e músculo em você e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Quando as pessoas vão saber que o nosso Pai é o nosso Pai, irmãos? Quando elas olharem para os filhos e verem os filhos o quê? Completos. Se ela olhar para o filho e ver o filho faltante, o filho deficiente, se ela ver o filho cheio de problemas, né? Aquele filho que não tem uma consciência de quem realmente é, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe quem representa, não sabe que vida deve ter, não sabe onde deve viver, como, né, ele deve revelar. Então, quem olha para um filho desse, não vê o pai. Não tem jeito. O pai não se fará conhecido. Não se fará conhecido. Então, só será conhecido quando eles olharem e verem quem? Os Israel. Se eles verem Israel, eles ficarão cheios, eles ficarão atentos. Por quê? Porque eles saberão que Deus é o Senhor. Assim, versículo 7, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu falava, enquanto eu anunciava a mensagem, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Começou a se completar, irmãos. Começou a ficar perfeito. Em seguida, pele se formou para cobrir os ossos, mas ainda não respiravam, não havia vida, ainda não tinha vida. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anunciem-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Por que que o Espírito entrou nos corpos, irmãos? Porque a palavra foi entregue, foi anunciada. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. O Espírito é a palavra, e a palavra entrou, o Espírito entrou. Então trouxe vida, voltaram a viver, por quê? Porque foi anunciado a mensagem, foi anunciado a palavra, foi-lhes dado o Espírito.
Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram a viver e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos fazem o quê, irmãos? Representam. Repete aí. Esses ossos representam. Esses ossos não são. Esses ossos representam. Esses ossos não são os ossos que são o X da questão aqui. Não é um exército de morto que estava ali, que é o X da questão. Esses ossos, eles representam. E representam o quê? Eles representam todos os filhos do rei. Todos os filhos do rei. Todos os príncipes com Deus. Eles dizem: nos tornamos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio, eu os farei sair delas. Eles estavam o quê, irmãos? Vivos no exílio. Eles não estavam mortos literalmente. Eles estavam vivos, porém espiritualmente estavam mortos, entregues, derrotados, escravos, sem reação. Não havia esperança. Eles diziam, né, não tem jeito para nós. Nós estamos aqui porque os nossos pais erraram e nós estamos pagando. Não tem jeito para nós. Nosso Deus não é tão bom assim. Olha, nós nos enganamos. Fazer o quê? Erramos. Não é? Nós erramos. E agora estamos pagando. Então é dito assim: portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra dos príncipes, dos filhos de Deus. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. E aí a gente vai continuar aqui, tá, irmãos? É rapidinho para acabar, só esse versículo 15 que diz assim, olha: recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Pegue um pedaço de madeira, tudo representações, tá, irmãos? E grave nela estas palavras. Isso representa, representações, Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele essas palavras. Isso representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora segure-os juntos em sua mão, como se fosse um pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhes perguntarem o que isso significa, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita esta mensagem do Senhor soberano: reunirei meu povo de Israel entre as nações onde forem espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Até aqui tá bom, tá, irmãos? Eu não vou ler mais não por causa do tempo. Abra o microfone de vocês, por favor. Queria falar com a irmã Elma. Tá aí, irmã Elma? Tá podendo falar? Abba Pai. É isso aí, irmã Elma. Você foi no ponto-chave, irmã. Abba Pai. Tá aqui, Tô ó. indo. Cheguei. É porque eu estava tentando abrir o microfone aqui, não estava conseguindo, porque eu estava digitando lá. Fiquei empolgada. Amém. Irmã, Tremendo. eu queria perguntar para a senhora se trouxe alguma luz para a senhora o entendimento. Totalmente, irmão Arlindo. É, Quando o irmão estava lá falando sobre a santidade, sobre não porque a gente merece, mas porque ele, né? Porque ele faz, porque ele é santo, eu já entendi a resposta de amém. Ezequiel para Deus. Tu sabes, ou seja, é o Senhor Isso. quem faz, né? É o Senhor que Oh, faz, o Senhor glória. pode fazer. Aí Deus dá a ordem, ou seja, quando a gente entende que não é por merecimento nosso, mas que Deus pode fazer, aí ele fala, então, aí ele dá a ordem, então vai. Então, ou seja, se a Vai. gente for Exato, irmã. sozinho, Exato. se a gente vai sozinho, a gente vai sem ele. Mas quando a gente entende que não é por nós, é por ele, aí a gente acata aquilo que ele manda. Aí, quando ele fala profetiza, é porque ele já estava em conexão com Deus. Então, a vida já estava nele. Por isso, ele podia ter esse sopro para que os outros que estavam secos revivessem. Então, a vida de Deus em nós faz com que outros revivam, outros que estão secos. Entendi assim, né? Muito bem. Muito bem. Porque esse assunto foi porque foi uma pergunta sua, né? Então, por isso que eu perguntei para você. Mas algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa, ou tirar, irmão, refutar, falar que nada a ver, tudo tá aí à vontade para vocês falarem. Se entenderam, se não entenderam, se tem que voltar, porque tem sequência, tá, irmãos? Isso aqui depois é explicado em Romanos 8, precisava ler Romanos 8 e Hebreus 10 para terminar o assunto, mas não dá tempo. Exatamente, irmã Raquel. Estou lendo um chat aqui, a irmã Raquel colocou assim, ó, Jesus veio dizer que nós nunca tivemos separados do Pai. É fato isso aí é uma verdade que tem que ser anunciada, irmã. Nós nunca fomos separados do Pai, nunca, nunca. Nunca Deus se separou de nós. Na verdade, foi o homem que, quando ele quis viver do certo e do errado, ele achou que ele poderia viver longe de Deus. Ele ignorou Deus, ele rejeitou Deus, né? Mas Deus nunca rejeitou o homem, nunca se afastou do homem. O homem que se afastou de Deus. Muito bom, irmão Elino. Está muito bem, explicou bem, né? Tem continuação para mais um dia? Tem. Eu preciso entrar agora em 2 capítulos aqui, já no Novo Testamento, né? No chamado Novo Testamento, a explicação do apóstolo Paulo a respeito desse novo coração, né, Então, desse coração novo aí que Deus prometeu lá no capítulo 36, e nesse revigoramento, nesse revivamento do Filho de Deus. Isso aí nós vamos ler no capítulo 8, depois de aos Romanos, e capítulo 10 de aos Hebreus. domingo a gente lê, então. Tá bom, combinado. Porque aí fica o assunto completo, tá, irmãos? Ele fica completo. Está gostoso o assunto. Amém, então. Obrigado, Elino. Obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Bom, se você tiver Eu alguma que coisa agradeço. que não concorda, que acha que está errado, você pode trazer para nós, que não tem problema não, tá, irmãos? A gente gosta de ouvir sim o contraditório, tá? Pode falar, pode trazer. Se tiver outra explicação, você pode também trazer para nós. Fala, Maurício, eu queria explicar tal coisa que você explicou ali, eu entendo diferente, eu gostaria de explicar o que eu entendo. Eu falei, amém, nós vamos ouvir os irmãos Tudo é válido, né? também. Então, eu quero agradecer, tá, irmãos? Uma boa noite para todos. Gratidão. Boa Amém. Gratidão. noite. Glória a Até a Deus. próxima, se Deus permitir. Amém. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.